Eu vou apresentar a professora doutora Luciana Paz. Ela é fonoaudióloga no atendimento domiciliar do Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, atendimento neurológico, neuromuscular, adulto e pediátrico, mestre em estimulação na primeira infância, pós-graduação em disfagia adulto e infantil, curso de especialização em laser terapia, FACOP, habilitada em ozonioterapia pela FACOP e capacitação em mapeamento neurológico e neurofeedback. Muito obrigada, doutora Luciana. E a doutora Luciana vai ministrar sobre fotobiomodulação. E agora eu passo a palavra para a professora Luciana. É um prazer estar aqui, né? Uma boa noite a todos. Ouvindo a Aline falar, né? Também não tinha ouvido falar sobre ultrassonografia e o quanto que facilita, né, nosso processo. Eu acho que a gente está numa fase, né, que tem muitas tecnologias que vieram agregar, né, na nossa terapia. Se a gente for ver, assim, a gente que é formada há mais tempo, o quanto que isso vem possibilitando. é, Potencializar nossas terapias. Então, já é uma área que me interessei, porque trabalho muito com disfagia, né, pediátrica, e eu já fiquei aqui com milhões de ideias para minhas crianças de AME, que é tão Ah, importante para elas entenderem o movimento, né? deixa eu contar então. Então, Tem um pessoal da UFSC bem. Eles estão até em Recife hoje, fazendo vários estudos com disfagia. ai, olha, tá Eu vendo? vi Eu já fiquei a aqui, ó. Ana. Eu não vi a Ana Forquilha nessa É, viagem? eles Isso, estão eu lá. vi. Eles estão lá, Hum, eles estão trabalhando num material com disfagia. olha só, viu? Ai, vamos É juntar. assim, a gente fica aqui Gente. borbulhando as ideias, né? Eu já pensando, nossa, eu tenho que ir atrás de um curso, já atrás de aparelho. E a hora que eu estava pensando aqui, quanto será que está a média do aparelho, né? E a aluna já perguntou aí, já facilitou a pergunta. Eu, assim, acredito que a fonoaudiologia, né, ela vem numa crescente, né? Uma crescente com as tecnologias, porque cada vez mais a gente vê o quanto que facilita o nosso trabalho, né? Antes a gente trabalhava muito com a intuição, né, com a fisiologia do movimento, com a parte anatômica, e hoje a gente tem essas tecnologias que vão nos orientando melhor. E isso vem cada vez mais potencializando, otimizando o tempo, né? Eu falo sempre que atualmente a gente está no mundo, né, do mais imediato, né, do rápido. E é isso que a tecnologia vem melhorando muito para nossas terapias. Então, eu venho falar um pouquinho para vocês da fotobiomodulação na motricidade orofacial, né? Como que é, acredito que na área da fono foi a primeira área a estar entrando, né? A fotobiomodulação na motricidade orofacial, porque a gente veio trazendo muitas coisas da parte da fisioterapia, né? Quando trabalha com performance de movimento. Então, eu falo que a fono ainda está engatinhando, né, na fotobiomodulação. A cada dia a gente vai vendo novos estudos, né, os direcionadores clínicos, todas as áreas que a gente trabalha com a fotobiomodulação, sempre com embasamento teórico, né, sempre a base é científica e a gente leva para a clínica, né. Sempre falo que eu não sou do científico, sou da ponta da clínica, né? E que, graças a Deus, estão vindo tantos estudos para mostrar o que a gente encontra na nossa prática realmente tem um embasamento científico, né? Porque a nossa briga muitas vezes é com as pessoas falam, ah, mas isso não tem. O que que essa luz vai fazer, né? Qual o embasamento que ele tem? Qual a importância, né? E esses estudos vêm mostrando, né? Então, tem muitas áreas ainda que a gente precisa desbravar, né, na fotobiomodulação e como em todas as outras tecnologias, mas a gente está aí com um time bom, né, para estudar e trazer o embasamento e a comprovação científica. A parte da fotobiomodulação, né, ele é muito promissor, né? Então, a gente vê muito qual é o poder que a fotobiomodulação tem na reabilitação
E é importante a gente deixar sempre claro, né, que a fotobiomodulação hoje é como a gente mais está utilizando, porque é um recurso fototerapêutico que pode ser utilizado laser ou LED, que vai modular os processos biológicos. Então, a gente trabalha na base da nosso processo biológico. E qual é a base do nosso processo biológico? É a célula. Então, a gente vai trabalhar na respiração celular, na adequação e na otimização dessa respiração celular. Quando a gente tem qualquer alteração no músculo, no nervo, numa articulação, ósseo, essa alteração ela acontece na base dessa estrutura. E essa base são nas nossas células. E com essa alteração celular é que vão acontecendo as mortes celulares e com isso vão dificultando a nossa reabilitação. Como a fotobiomodulação, como outras tecnologias também, eles vêm sempre otimizando a base do funcionamento dessas estruturas. Então, a gente otimiza essa estrutura trabalhando nessa adequação da base para a ponta. Então, vocês vão ver, né, durante a minha apresentação hoje é para dar aquele gostinho, né, do como que a fotobiomodulação vem potencializando, porque a gente pode atingir esse paciente de diversos níveis, né, com diversas vias de estimulação, e com isso potencializa cada vez mais a nossa atividade no pontual. Então, ainda tem muito para a gente descobrir na parte da fono, né? Então, tem muitos estudos aí vindo na parte de áudio, na parte da paralisia facial, na parte de pós-cirúrgicos, com a mesma a parte de articulação, né? Até então, e a gente no começo via assim, tá utilizando EMO para fazer, é um sigmatismo, uma mordida aberta, né? Mas não levava essa relação com a articulação. E hoje a gente vê o quanto que essa relação está indo, né? Cada vez mais comprovando que a fotobiomodulação vem sim apoiar para toda a parte muscular, toda a parte neurológica, mas vai auxiliar diretamente com a articulação, com a fala, com a linguagem, né, em outras áreas também. Ele vem recuperando, né, todas essas estruturas para a gente ter um ganho funcional. Então, como a gente atua dentro do nosso tecido? Como falei, quem que vai receber essa luz? Então, a gente vai ter a célula, quando a gente faz o estímulo dessa luz, né? Então, a gente vai lá, faz o estímulo da luz. Dentro da nossa célula tem receptores de luz que eles fazem essa recepção e vai levar lá dentro das nossas mitocôndrias, dentro da célula, onde vai fazer um equilíbrio, aumentar o ATP, as energias que tem ali dentro dessa célula, modular todo esse processo de inflamação e de alteração, e com isso ele vai dar uma cascata química e a resposta biológica. Então, a gente vê muito, né, que o laser vai trabalhar com benefícios de diminuir dor, modular a inflamação. Ele não é um anti-inflamatório, a gente usa essa palavra, mas ele é um modulador da inflamação. Ele também trabalha no processos regenerativos, então, quando a gente pensa em MO, nos pós-cirúrgicos que a gente trabalha, e ele vai influenciar diretamente também na potencialização e na performance muscular. Então, aqui eu trouxe um esqueminha, né? Como que ele vai atuar no nosso tecido, pensando em tecido. Então, pensando em tecido, vamos pensar, a gente vai trabalhar em uma língua. A gente faz o estímulo na língua, né? Sempre pontual, com contato, né? De preferência. A luz incide. Nessa parte, geralmente tem uma reflexão, uma perda, e quando ela incide, ela é absorvida. E ela vai ser absorvida por quem? Pelos receptores da luz. Aí depois tem um espalhamento, que esse espalhamento acontece mais superficialmente pelos receptores, né? Então, nossos tecidos têm muitos receptores de luz, então a água absorve um pouco, lipídio, proteína, e assim vai tendo o espalhamento.
e só uma parte chega lá no nosso objetivo, né? Então, eu fiz um estímulo que era para ir em língua. Então, a gente vai desde papila, da mucosa, até chegar no músculo, né? Que é o nosso objetivo. Então, por isso é tão importante a gente saber qual estrutura que a gente tem como objetivo para a gente estar estimulando, para a gente conseguir fazer chegar essa luz até essa estrutura. Porque muitas vezes, assim, tem algumas alunos que falam, Lu, eu estou fazendo, não estou tendo resultado. Então, qual a dosimetria que você está utilizando, né? Como você está fazendo? E quando vai, faz um videozinho, olha, você não está estimulando a estrutura correta, né? Não está estimulando aquilo que precisa, vamos dizer, para fazer um fonema, qual é a estrutura que você precisa. Então, a gente tem que estar sempre muito embasada, claro, com toda a parte física do laser e com toda a parte de fisiologia que a gente vai trabalhar. Porque para saber que estruturas que a gente vai estar estimulando, né? É um conjunto. Sempre a gente fala assim que o bom fonoaudiólogo vai trabalhar muito bem com laser, porque ele já tem o raciocínio clínico, ele já tem uma boa estudo da fisiologia, da anatomia, e aí ele vai atuar com o laser e com a terapia tradicional, com a convencional. Então, aqui nas áreas, né, que a gente vai vendo que a gente trabalha com a fotobiomodulação, dentro da MO, a gente vai ver que engloba muitas coisas, né? A gente vai trabalhando nas disfunções miofuncionais, então toda a função estomatoglossognática, então respiração, mastigação, deglutição, então podendo ser desde uma criança aí típica até uma criança atípica, um adulto típico até um atípico, né? Nos distúrbios articulatórios, né, com comprometimento muscular, e também, né, quando a gente pensa nas apraxias, então, a gente vai trabalhar tanto na parte pontual, nos distúrbios articulatórios, né, na musculatura, quanto também a gente pode entrar, depois mais para frente eu vou falar na forma sistêmica e também transcraniana. Então, olha o quanto que isso vai trazer para a gente de recursos, que antes a gente ficava ali muito no pontual e não tinha o resultado, porque não é só o pontual, né? É um conjunto de fatores, né? Um conjunto de estruturas para ter esse resultado. Nas DTMs, né? Então, disfunções temporomandibulares, alterações de tônus muscular. Quando a gente fala alterações de tônus muscular, pensando na fotobiomodulação, essa é uma área que a gente tem que estar muito atenta, né? Porque o laser ele vai trabalhar na base, né, que é o músculo. Ele não vai aumentar e diminuir o tônus, mas ele vai sim dar a energia que esse músculo necessita para a gente entrar com um trabalho convencional e ter o resultado que a gente precisa, né? Então, muitas vezes eu vejo, eu vou trabalhar, como que eu trabalho no músculo hipertônico ou hipotônico, né? Eu vou trabalhar com laser e esquece que se a gente não entrar com a nossa terapia, não vai ter resultado. Nos pós-cirúrgicos orofaciais, então a gente pode pensar nas ortognáticas, no freio linguais, a gente pode pensar nas cirurgias de cabeça e pescoço, né? Então, todas as cirurgias que envolve aí cabeça e pescoço, edemas, dores musculares e articulares, né? Então, tudo que a gente trabalha aí, né, de todos os tipos de cirurgia, então, está envolvido a parte da fonoaudiologia, né? Vamos pensar, às vezes chega para mim pós-lifting, por que que chega? Porque chega por edemas, chega por conta de paralisias faciais, né? Então, as cirurgias plásticas tem que estar muito aí na nossa atuação, e eu vi que vai ser um módulo também que vão estar trazendo as cirurgias, né, da parte da fono, auxilia também nos protocolos de estética, né, orofaciais, e a gente vai ver que na parte de estética também a gente antes só pensava em musculatura, com a fotobiomodulação a gente pode trabalhar a parte muscular, a parte articulatória e a parte também de tecidos, de pele, né? Então, como eu falei, né, no começo, que
a fotobiomodulação, ela veio ganhando um campo enorme na fonoaudiologia, dentro da MO, né, em primeiro lugar, né, por conta de toda essa cascata química e dessas funções que a gente vai conseguindo, né? E quais são essas funções? Redução de dor, né? Então, no efeito de analgesia, quando a gente pensa que a gente vai trabalhar aí por exemplo, numa DTM, né? Sem utilizar o laser, o paciente sente muito mais dor. Quando a gente utiliza o laser, a gente consegue um resultado muito maior e com níveis de dores muito menores. Então, tem um paciente que uma vez eu fui trabalhar e num trismo, né? E ele precisava um ganho aí de abertura oral para a colocação de um implante, né? Um paciente aí de cabeça e pescoço. E aí ele sempre falava assim: Nossa, mas como fazer a terapia com você é muito melhor. Antes eu ia com 3 camisetas. Então eu começava a terapia com uma, suava, aí tirava, colocava a outra, porque é muito dolorido fazer todo esse alongamento e esse trabalho para aumento da abertura oral. E com o laser isso eu não sinto, né? Então olha o que é importante, porque o paciente sente tanta dor, no final ele teve um ganho. Quando chega, ele acaba reduzindo esse ganho por conta da tensão que vai ocasionar posteriormente. Melhora da microcirculação e oxigenação, então isso vai otimizar toda a parte de tecidos, né, orofaciais, redução de edema e inflamação, então se a gente pensa aí nos pós-cirúrgicos, aceleração do processo de reparo tecidual, também nos pós-cirúrgicos, aumento da mobilidade e amplitude, então, se a gente pensar em tudo que está envolvido em DTM, otimização da terapia miofuncional, então, desde das funções até na parte da fala, e maior adesão, né, pelo conforto que essa técnica vem trazendo, né? Então, os pacientes hoje já procuram, né, a gente perguntando, você utiliza laser, né? Que tecnologias você utiliza? Porque eles já sabem que a otimização, né, numa cirurgia, por exemplo, o edema, você tem uma recuperação aí em semanas, né? Até um pós-cirúrgico imediato que a gente faz o laser, o paciente diminui os dias de internação, né? Então, isso também os profissionais, bucomaxilo, otorrino, estão buscando isso. Então, por que que integrar essa tecnologia, né? Quando a gente pensa, as tecnologias que eu utilizo são esses 2 lasers que eu mais gosto, né? Que são os lasers de terapia, né? E também a gente pode pensar nos lasers sistêmicos, né, que a gente pode estar complementando, né, e trabalhando na parte do ILIB. E também hoje a gente vai ter também a transcraniana. Então, o que que a gente vai reduzir? Níveis de dor, tempos, né, de terapia, é, diminuir a necessidade, muitas vezes, de introduzir medicações ou reduzir tempo das medicações, né? Então, tem muitas vantagens que a gente pode tirar vantagens dessa tecnologia dentro da nossa terapia, além dela potencializar muito a nossa terapia. Então, pensando, né, nessas vias, como mostrei para vocês, a gente pode pensar assim: por que que acessar um paciente da MO em diferentes vias, né, de estímulo? Por que fazer uma laser terapia sistêmica num paciente de MO? Para que associar transcraniana num paciente de MO, né? Porque muitas vezes a gente vê que pensando só no pontual, né, no músculo, na fala, na articulação, e é como eu falei, uma apraxia, a gente vai ter que trabalhar a nível transcraniano, sistêmico e pontual. E com isso otimiza muito mais essa terapia. E aí, como aplicar, né? Onde? Qual a frequência? Isso vai depender sempre do quê? Da patologia que a gente está trabalhando, do paciente que a gente está trabalhando e suas características, né? E qual o nosso objetivo que a gente tem dentro dessa terapia, né? Então,
quando a gente fala na fotobiomodulação, a gente não fala em protocolos, né? Porque quando fala em protocolos são algo, é uma coisa assim, fechada, né? Sem ter essa flexibilidade. A gente fala muito em direcionadores clínicos, porque a gente vai ter que sempre adaptar de acordo com toda a característica física do aparelho e a característica biológica desse paciente. E como a gente aprende desde a faculdade, né? Cada paciente é um ser único. E a gente não tem uma receita de bolo, apesar que a gente tem aí uma direção e uma guia para as nossas terapias. Então, a gente vai pensar, né, quando trabalha, né, que benefícios a gente pode trabalhar regenerando um tecido. Depois, a gente pode também trabalhar levando esse tecido à homeostase, essa célula à homeostase, e depois a gente pode pensar em como manter essa estrutura em homeostase, né? Esse tecido, fazer essa manutenção para quando, ao fazer essa automatização desse movimento, desse músculo, aí a gente vai retirar o laser e aí o próprio movimento e os próprios exercícios vão mantendo o nosso ganho, né? Então, o objetivo não é que tenha que fazer esse laser para sempre, mas ter essa alta junto com a alta fonoaudiológica. Então, o que nós temos que considerar, né? Claro que o custo e aquisição desse aparelho, né? Quando a gente pensa, quando a gente está fazendo um curso, a gente sempre pensa, tenho que adquirir esse aparelho para a gente estar otimizando a terapia e também acabar não esquecendo o como é a utilização e o raciocínio clínico que a gente tem que ter. É importante a formação para a gente conseguir fazer todo o direcionador clínico e otimizar essa tecnologia, né, que é uma tecnologia de ponta e que tem muitos recursos para a gente estar utilizando. A gente vai sempre pensando em toda a dosimetria, né? Qual o comprimento de onda que a gente vai usar, quantos joules a gente vai usar, como a gente vai usar em cada estrutura, como a gente vai associar, às vezes, com outras técnicas, né? Então, a Aline falando da ultrassonografia, eu falei, nossa, que importante, né? A gente utilizar o laser, já fazer o exercício, já trabalha ali a propriocepção com o laser, depois com a terapia e entra com o feedback, né? Então, o como que é importante a gente ir agregando cada tecnologia e enriquecendo, né, a nossa clínica, né? As publicações, como falei, né, é super importante a gente estar sempre buscando as publicações. Todo dia sai publicações de grande importância, né, dentro da fonoaudiologia. E pensar sempre que cada paciente a gente vai adaptando e ver como que a gente traz esses estudos científicos com os nossos aparelhos que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Importante que fotobiomodulação não substitui a nossa terapia convencional, e sim ela vem para complementar e potencializar. Ela é uma tecnologia adjuvante à nossa terapia. Então, a gente vai utilizar fotobiomodulação e, em seguida, fazer o estímulo convencional. Então, a fonoaudiologia hoje eu falo que ela está integrativa, né? Porque a gente consegue integrar as vias de recebimento e de recepção desse paciente, e com isso vai inovando cada vez mais. E a fotobiomodulação, né, é uma ferramenta inovadora que vem para potencializar a nossa reabilitação. É um olhar integrado, né? Um olhar diferente para cada paciente. E para isso, nós estamos aqui, né? Para aprofundar nossos conhecimentos, conhecer mais sobre MO, sobre a fotobiomodulação e outras tecnologias também. Então, como que a gente vai fazer isso? Participando das formações, das capacitações. Falo assim que quando a gente entra, né, numa tecnologia nova, que não fique em um curso, né? Façam vários cursos de maneira diferente, que veja raciocínios diferentes para formar o seu próprio raciocínio, né? Dentro dessa tecnologia, buscar publicações científicas, estar sempre lendo, sempre vendo as inovações, né, científicas,
estar sempre atento em grupos de discussões de casos, de outros profissionais que utilizam essa ferramenta, né? Porque às vezes a gente está utilizando de uma maneira mais fechada, a gente se conecta com outro profissional ou começa a seguir e ver, nossa, ela trabalha em tal área, e a gente pode agregar na nossa terapia, né? E sempre trocando a experiência e fazendo essas discussões de caso. Então, acredito que nesse curso, né, a gente vem para mostrar o quanto que a gente vai potencializar essa reabilitação. E essa potencialização é uma busca, acredito que é uma busca única, que é de transformar as vidas, né? A gente vem com nossos pacientes sempre buscando transformação de vida, otimização e qualidade de vida. Obrigada. Muito bom, muito obrigada, professora Luciana, pela excelente explanação. Como você disse, é um pouquinho, né, do que a gente vai ter aí na nossa formação. Vocês abordaram de forma aí muito didática, tecnologias e realmente dá vontade de integrar tudo, né, na nossa clínica e, e ter sempre força e energia para a gente poder buscar os conhecimentos. Então, é, pegando um pouco da fala de vocês, né, a importância da integração dos conhecimentos, a- o aprofundamento, né, nessa busca que eu falo que é infinita, né, é um caminho sem volta. A hora que você começa, você quer mais, mais, mais nesse aprimoramento profissional e conectar mesmo, né, o que tem de novidade e poder fazer essa conexão com quem nos procura também, oferecendo aí o atendimento com o melhor manejo clínico com as melhores tecnologias, né? Então, muito, muito obrigada. Vocês aí conseguiram passar num curto período período, tudo que a gente planeja aí oferecer na nossa formação, buscando aí esse aprimoramento, esse raciocínio clínico. Muito obrigada.